Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 28, versos 18 a 20. Acompanhe com fé a leitura da palavra, com atenção. É um texto bem pequeno, mas muito profundo. Trata das palavras finais do nosso Senhor Jesus, enquanto encarnado. Diz assim o texto, Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo momento que temos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir a exposição da Tua palavra, que nós possamos entendê-la, que ela possa nos edificar, tratar o nosso coração. Nos abençoe, Senhor, nessa noite, para que possamos aprender mais e mais do Senhor e crescer na Tua palavra. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, em julho de 1969, ocorreu uma grande missão neste mundo. 3 homens, um chamado Neil Armstrong, um chamado Edwin Buzz Aldrin e um chamado Michael Collins, estavam prontos para um dos maiores eventos da história da humanidade. Eles eram 3 tripulantes da missão Apollo 11, a missão proposta pelos Estados Unidos de fazer com que o homem pudesse pousar ali na Lua e serem trazidos, obviamente, em segurança de volta à Terra. Às 13 horas daquele dia, o mundo inteiro parou para assistir. Talvez alguns aqui até se lembrem disso, se estavam vivos na época. 20 seconds and counting. A nave chamada Columbia estava pronta ali com seus 3 tripulantes prontos para a decolagem. E eu não sei se você se lembra, mas naquela época havia a chamada corrida espacial. Os Estados Unidos estavam disputando com a União Soviética 10, quem chegaria à Lua primeiro. 9, Por isso aqueles 3 homens, eles não estavam lá 6, por opção própria, porque um acaso aconteceu. Não, eles estavam lá por um motivo especial. 4, Eles carregavam um nome nas suas costas. A ansiedade, o desejo, mas também o nome 2, dos Estados Unidos da América nas 0. costas All deles. engine running. O lançamento da nave foi perfeito, diferente de algumas missões anteriores que deram vários problemas. E 4 dias depois, eles chegaram na Lua e o pouso foi um pouco mais difícil. O comandante ali da missão, Neil Armstrong, ele teve que fazer um pouso manual à procura de um lugar específico ali onde fosse possível que o pouso acontecesse. E quando ele obteve êxito, a equipe da NASA que estava acompanhando o momento ali de aterrissagem, de pouso, eles comemoraram como se fosse um gol no final de Copa do Mundo. E Armstrong foi o primeiro a descer da nave. Ele foi descendo os degraus, e quando ele chegou no último degrau, pronto a pisar no solo lunar, ele falou aquela épica frase que provavelmente você já deve ter ouvido. É um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para toda a humanidade. Armstrong capturou bem nessa frase o que estava acontecendo ali. Ele sabia que ele não estava ali por si próprio, por acaso ou por vontade própria. Ele carregava um nome nas suas costas e um emblema no peito. Ele foi escolhido a dedo para fazer aquela missão. Ele foi preparado para fazer aquilo. Eles estavam indo em nome de todo um povo, sob a autoridade
de todo o governo americano, de toda a liderança daquele país, que os deu a honra de representarem todo o país para cumprir aquela missão. Eles arriscaram a vida e engrandeceram sua nação ao cumprir essa missão que foi dada a eles. O texto que nós lemos hoje também fala de uma missão de extrema importância. A última missão dada por Jesus Cristo aos apóstolos, a missão dada por Jesus Cristo a nós. Não é uma missão individual nossa, como também não foi a missão Apolo 11, pois nós também carregamos um emblema no peito, o nome de Jesus Cristo, aquele que nos comissionou a fazer essa missão. Então hoje a mensagem certamente não será sobre a missão de ir para a Lua, mas sobre a missão de fazer discípulos. Portanto, o que temos de ver hoje nesse texto é que temos uma missão a cumprir: reivindicar todo o mundo para o Rei dos Reis. Essa é a nossa missão. Nós temos uma missão a cumprir, que é reivindicar todo o mundo ao Rei dos Reis. E em primeiro lugar nós veremos quem é esse que nos comissiona e com que direito ele tem de dar essa missão a nós. Acompanhe comigo novamente o verso de número 18 e deixe a sua Bíblia aberta. É importante que você acompanhe toda a exposição do texto, conferindo frequentemente isso em sua Bíblia. Verso de número 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você observar, esse é o momento da história em que Cristo acaba de ressuscitar. Ele ressuscitou há poucos dias, ou seja, essa é considerada a parte final da história do Cristo encarnado aqui na terra. Então, quando Cristo diz essas palavras, isso quer dizer então que eram coisas especiais, pois eram as palavras finais dele. Por isso ele então se aproxima, o texto diz que ele se aproxima para falar algo, e quando alguém se aproxima para dizer algo, provavelmente ele está querendo dizer algo importante, ele está querendo que as pessoas prestem atenção nele. E essa frase que Jesus diz é interessante. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Será que isso quer dizer então que ele só tinha autoridade agora e ele não tinha antes? Bem, não é isso que o texto quer dizer. Jesus ele já tinha certa autoridade antes da sua ressurreição e morte. Inclusive ele já tinha até dito isso antes. Mas para o início do seu ministério, se você olhar lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, ele disse assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Outra vez ele também disse, agora já mais perto da sua morte, lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, ele disse assim: passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, essas são coisas que só podem ser ditas por alguém que está reivindicando certa autoridade. É isso que Jesus estava fazendo, mesmo antes da sua ressurreição e morte, mesmo antes dele dizer as palavras que disse no nosso texto. E Cristo não só disse em palavras, mas ele demonstrou em atos também. Você deve se lembrar muito bem que as coisas que Jesus fazia ao longo dos evangelhos que nos contam, Jesus ele exercia autoridade como? Expulsando demônios, ele também curava cegos de nascença, ele também mostrava o seu poder sobre ventos e mares, sobre a natureza, sobre corações humanos e até sobre a morte. Há relatos, 3 pelo menos, de Jesus ressuscitando pessoas no Novo Testamento. Ressuscitando Lázaro, ressuscitando a sogra de Pedro, ressuscitando a filha de Jairo. Tudo isso mostra que Jesus ele tinha grande autoridade já, mesmo antes de ter dito essa frase aqui no nosso texto. Mas tem uma coisa que a gente precisa se lembrar também. Antes da ressurreição,
Jesus Cristo estava como o servo sofredor, humilhado, unicamente cumprindo o propósito que o Pai lhe havia dado. É um momento que na teologia nós chamamos de estado de humilhação de Cristo. Porque pensa só você, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele se rebaixa ao estado das suas próprias criaturas. E não só isso, não só para viver ali no meio delas, porque pode ser que ele viesse para viver para ser servido como um rei, pois ele foi o Criador de todas elas, mas não, ele veio como um servo, como um humilde sofredor, para servir as pessoas, inclusive aquelas que eram rebeldes contra ele. Engraçado que até o final ele foi entregue por esses mesmos homens a quem ele serviu à morte, sofrendo as misérias dessa vida. Ou seja, Cristo ele tinha sim certa autoridade antes da sua ressurreição, mas ele teve de ocultar toda a sua real autoridade de Deus, como é, quando ele veio à terra para cumprir a sua missão. Mas agora no nosso texto não, isso passou. No nosso texto que nós lemos agora, a missão já estava cumprida, ele ressuscitou, ele venceu a morte, entrando agora num novo estado, saindo do estado que nós chamamos de humilhação, para agora o estado de exaltação do Cristo. Agora então a sua autoridade não é uma certa autoridade, mas é uma plena e perfeita autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre todo o universo. Ele é Senhor. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Agora ele pode mostrar que ele é o Senhor, que ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso sobre todas as coisas. É com essa autoridade que ele então vai chegar para os seus discípulos e vai comissioná-los ao trabalho deles. É como se Jesus estivesse falando a eles: depois de tudo que eu fiz e vivi e ensinei a vocês, depois de eu cumprir a minha missão, e agora com toda a autoridade que me pertence, essa é a missão com a qual eu os comissiono. A gente vai ver essa missão logo mais no próximo versículo. Mas Cristo aqui ele está reivindicando o senhorio de todas as coisas para si. O universo inteiro é do nosso Senhor. E ele fala isso aos seus discípulos de uma maneira não orgulhosa ou algo assim, mas como se ele estivesse os convidando a fazer parte disso juntamente com ele. Mas é claro, debaixo da autoridade dele também. E meus irmãos, apesar de Jesus estar falando isso há muito tempo, ter falado isso há muito tempo atrás, para aqueles discípulos que estavam ali o vendo, essas palavras são palavras que reverberam até hoje e chegam até nós. Essa missão também é nossa. E meus irmãos, quando vocês ouvirem as orientações dessa missão, no próximo versículo, no próximo ponto, se lembrem que não sou eu. Se lembrem que não sou eu que estou pregando aqui, que estou comissionando vocês, que estou mandando vocês fazerem algo. Não, isso não é algo que está sob a minha autoridade. Eu sou apenas um instrumento, apenas um emissário desse rei. A palavra é do próprio Rei dos Reis. É aquele que tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, que está comissionando a cada um de vocês e a mim também. Isso deve nos fazer refletir em uma coisa: que se você é realmente servo desse rei, você não ousaria desobedecer à sua autoridade, não é? Esta é a missão que o Senhor nos deu. Esse é o nosso chamado. Então, é o nosso dever cumprir com o que Ele nos manda fazer. Mas eu não quero dizer isso como se isso fosse
algo para que nós cumpríssemos a missão com medo desse rei, por ele ser alguém autoritário. Não, não é nesse sentido que Jesus traz essa autoridade para nos comissionar. É verdade que com essa autoridade, Cristo ele poderia com um sopro simples acabar com aqueles que são desobedientes à sua palavra. Mas não é nesse sentido que ele mostra a sua autoridade. Ele não mostra a sua autoridade para ser autoritário. Não, não é isso. Nós devemos olhar pelo lado de que ele é o Deus todo bondoso, que se humilhou e veio a esse mundo para cumprir a sua missão. E é justamente por nós sabermos disso, que por ele ser um rei todo bondoso e misericordioso, que nós podemos ter certeza que ele nos dá tudo aquilo que é necessário para cumprirmos essa missão. Por isso a primeira parte desse texto nos mostra quem é que nos comissiona, deve servir de encorajamento para que nós cumpramos essa missão. Ele nos deu a sua palavra completa, com tudo aquilo que nós precisamos. Ele nos enviou o seu Espírito para nos habilitar, para nos capacitar e nos conduzir. Ele nos deu a honra de nos abençoar com a sua autoridade. Ou seja, isso quer dizer que nós somos emissários do nome sobre todo nome. Ele nos deu todo o necessário. Nós agora podemos falar às pessoas, não como nós somos, mas com a autoridade daquele que nos concedeu a sua autoridade para falar. É nesse sentido, não é no sentido de ser alguém autoritário exigindo algo do outro. Isso é um baita encorajamento para nós. É por isso que nós temos que nos encorajar a fazer essa missão e podemos confiar na autoridade desse Rei Todo-Poderoso. E agora nós estamos prontos para ouvir qual é essa missão que nos foi dada. E esse é o nosso segundo ponto. Essa missão, ela tem orientações bem definidas. Vamos ver ali como o texto nos diz ela, como o próprio Jesus diz ela a nós, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui, meus irmãos, nós temos um banquete, de fato, de orientações a respeito dessa nossa missão. É um versículo e meio, né, vamos dizer assim, muito profundos. A gente pode analisar cada um dos termos separadamente ali, que cada coisa diz muito a nós. Cristo ele está primeiramente continuando o que ele disse antes sobre a sua autoridade, quando ele diz portanto, ou seja, é por causa da autoridade que ele concedeu a nós, é por causa dessa autoridade que ele tem, que nós devemos ir e fazer discípulos, que nós devemos cumprir a missão. Sim, meus irmãos, o ir e fazer discípulos é que é o foco desse texto. Muitos pensam que o foco é o ir, né? Porque muitas vezes a gente diz ide, mas o principal é o fazer discípulos. Como é que a gente sabe disso? No texto original só tem um verbo. Aqui a gente tem vários verbos aqui nesses versículos, nesse um versículo e meio aqui. Mas no texto original a gente só tem um verbo de fato, fazendo função de verbo imperativo, que é o fazer. Todos os outros rodeiam esse verbo. Talvez uma tradução melhor, mais literal, seria tendo ido, ou indo no gerúndio aí, façam discípulos, batizando e ensinando. Está vendo aí que todos estão indo, batizando, ensinando, tudo gerúndio, enquanto o faça permanece como o verbo central ali, como imperativo. Ou seja, o mandamento de fato principal é: façam discípulos. Isso é de extrema importância, sabe por quê?
Porque muitas vezes a igreja se esquece desse foco. Muitas vezes a igreja vai, ela até cumpre o ID e prega. Mas quando Deus manda as pessoas que ouviram, e elas aparecem na igreja a nós não continuamos o trabalho principal. O trabalho de fazer delas discípulos de Cristo. Então, nesse segundo ponto, Cristo nos ensina justamente como fazer esse trabalho principal. Fazer discípulos dele. E em primeiro lugar, é óbvio, nós temos que ir. O fato do fazer discípulos ser o principal não quer dizer que a gente descarta o ID. Não, o ID é muito importante. Ir aqui está no sentido de, obviamente, também sair da sua cidade, sair do seu país, mas também não só isso, também está no sentido de sair da inércia, de ter coragem. Nós somos servos desse rei, portanto devemos cumprir essa missão. E ela começa com a disposição de trabalhar, de sair do lugar, de encontrar aqueles que ainda não são discípulos de Jesus. Isso traz uma coisa importante para nós. Isso quer dizer que apenas o vir para a igreja não é tudo que é exigido dos cristãos. Nós também temos de ir para fora da igreja, levando aquilo que aprendemos dentro aqui da igreja, para os perdidos e ensiná-los, mostrar para eles a palavra de salvação. É isso que o ir representa. Às vezes a gente só cumpre metade dele, indo para a igreja. Mas e o ir para fora? Será que nós temos cumprido isso também? A segunda orientação, obviamente, é a principal delas. É o fazer discípulos de fato. É importante entender aqui que fazer discípulos não significa simplesmente converter pessoas. Tem muita gente que traduz simplesmente, pronto, ele aceitou, meu trabalho está feito, acabou. Não, ser discípulo envolve muito mais do que simplesmente a transformação inicial de vida. Discípulo é um servo, é um aprendiz de seu mestre. Quando Cristo nos chama para fazer discípulos, Ele nos chama não somente para mostrar a mensagem de salvação, mas para trabalhar o coração dos discípulos a fim de que ele não somente entenda essa verdade, mas para que ele se aproprie dela no seu coração, se tornando cada vez mais parecido com o seu mestre. E aqui é importante dizer que, nesse sentido, todos nós somos discípulos até hoje. E todos nós seremos discípulos o resto das nossas vidas. Em seguida, o texto responde à pergunta: aonde é que nós vamos encontrar esses discípulos? Aonde é que nós iremos? Você me mandou ir, para onde é que eu vou? Jesus nos diz, no restante ali, todas as nações. Eu penso que isso deve ter mudado tudo para os discípulos. Porque quando Jesus deu as primeiras instruções aos apóstolos, ele havia dito algo diferente. Abra sua Bíblia, também no Evangelho de Mateus, mas volte a alguns capítulos, vá ali no capítulo 10, versículo 5. Olha o que Cristo havia dito aos 12 apóstolos antes. Mateus 10, versículo 5. Jesus também estava dando instruções nesse texto de Mateus 10 para os apóstolos. Provavelmente as primeiras instruções. E olha o que ele diz. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Vou focar nessa parte aqui, porque ele dá várias outras instruções do que eles deveriam fazer. Mas veja o que ele diz em primeiro aí: para que eles não tomassem rumo dos gentios, ou seja, das pessoas que não fossem
Hebreus, agora ele muda tudo. Agora ele fala, vão para onde? A todas as nações. Meus irmãos, estava no plano de Deus que Cristo deveria cumprir o seu propósito entre os judeus primeiramente. Por isso Jesus focou a sua missão principalmente entre eles. Vira e mexe aparecia pessoas de fora, lembra da mulher samaritana, ou de outros que apareceram ao longo dos evangelhos ali que nos mostram. Mas o foco da missão de Cristo estava sobre os judeus. É como se Cristo estivesse dizendo naquela época para os apóstolos, né? Vamos começar por quem vocês conhecem, vamos começar pela cultura de que vocês já fazem parte. Vai ser melhor para que a gente possa apreender as coisas, para que a gente possa dar os primeiros passos. Mas o foco de Jesus, meus irmãos, sempre foi fazer discípulos de todas as nações. Inclusive, nós lemos isso hoje no início do culto, lá no Salmo 117. No Salmo 117, séculos antes de Jesus foi escrito, e o que está escrito lá? Louvai ao Senhor todos os povos, todos os gentios. Deus já queria desde o início que todas as nações fossem alcançadas. Mas quando Cristo veio, ele teve um foco inicial. Ele escolheu um povo inicial para fazer as suas preparações, para estabelecer a sua palavra por meio de um povo. Então agora, após a ressurreição de Jesus, essa parte acabou. A preparação inicial acabou. A missão inicial de Jesus acabou. E agora ele não manda ir somente aos judeus. Ele amplia o escopo e manda a todas as nações. Os apóstolos, eles devem ter entendido ali como vocês estão prontos agora. Os preparativos acabaram. Vão fazer missão agora em todos os lugares do mundo. Alcancem todas as pessoas agora. Isso traz para nós alguns ensinamentos hoje. Primeiro, não há preferências de pessoas, não há pessoas que devem ser excluídas, como diz na palavra, não há acepção de pessoas. A salvação em Cristo Jesus é disponível a todas as pessoas, do preto ao branco ao amarelo, rico, pobre, classe média, a todas as pessoas de todas as nações. Mas veja um segundo ensinamento aqui. Jesus, ele se importou com algo chamado preparação. Os discípulos tiveram anos de preparação ao lado do maior dos mestres, o próprio Senhor Jesus. Além disso, Cristo fez um trabalho exclusivo com eles, antes de apenas agora enviá-los ao restante do mundo. Aí eu pergunto, por que é que nós não precisaríamos nos preparar? Por que nós poderíamos então pular etapas? A nossa missão é pregar a palavra sim a todas as nações, mas isso exige preparo. Nós não devemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós devemos também nos preparar. Hoje de manhã, no fim da escola dominical, eu coloquei um versículo aqui, quando eu coloquei o planejamento, e o versículo dizia que nós temos que nos preparar para ser aprovados como obreiros do nosso Senhor, que manejam bem a sua palavra. Isso é importante. Preparação é algo importante. Como é que você quer se ver preparado sem oração, sem leitura da palavra, ou sem vir à igreja regularmente? Como é que, sem essas coisas que nos edificam, que nos alimentam, que nos fazem crescer, nós queremos ser bons discípulos de Cristo? Nós temos que nos preparar para isso. Uma missão exige preparo. E o nosso preparo é simples: buscar conhecer mais aquele que é a nossa autoridade, aquele que é o nosso Senhor. E isso te preparará para a missão
que Ele passou a você. Um adendo importante aqui. Isso não significa que você precisa fazer seminário como eu fiz. Não, isso é uma preparação especial para exercer esse cargo pastoral. Você não precisa fazer seminário, mas isso não significa que você pode deixar de estudar para ser um cristão. Não. Ler a palavra, orar, participar dos sacramentos, da comunhão da igreja, são coisas essenciais para que um discípulo de Cristo cumpra a missão. Mas as orientações não param por aí. Para cumprir a missão de fazer discípulos, Jesus nos comissiona 2 coisas mais: batizar e ensinar. A primeira, ele diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E isso não significa que antes de começar a ensinar é preciso batizar. Não, a ordem aí ela não é uma ordem necessária. Na verdade, essa construção ela está aí porque ela é a mais natural possível, visto que o batismo ele ocorre uma vez e pronto. Mas o ensino ele dura a vida inteira. Então, certamente ele vai estar posterior ao batismo. E sobre o batismo, Jesus ele está mostrando a importância desse símbolo. Mas primeiro, Cristo coloca o batismo no lugar dele e o ensino também no lugar dele. Tanto batizar quanto ensinar vem depois de fazer discípulos. Isso nos diz que só serão batizados e também ensinados mais profundamente aqueles que receberam a palavra inicial e se mostraram maduros e dispostos o suficiente para o resto do processo. E é importante observar aqui que as crianças não estão incluídas, visto que Cristo está comissionando os discípulos, está nos comissionando para ir até aos perdidos. E certamente crianças, filhas de perdidos, não serão batizados. O que é diferente em casos de crianças que pertencem à família da fé. Essas sim devem ser batizadas. Mas no caso aqui, quando Cristo nos chama a ir para fora da igreja e pregar aos perdidos, a gente tem que ter um critério. Quem é que vai ser batizado? Aquele que de fato se mostrou maduro para seguir o processo de ser um discípulo. Por que é que o batismo é importante e necessário? Por que é que ele está incluído nessas orientações dadas por Jesus na nossa missão? Porque o batismo é um rito de entrada da pessoa no corpo de Cristo. É a forma como Deus escolheu para que um novo convertido, um novo discípulo de Cristo, possa dizer ao mundo todo que agora ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro e se uniu a Cristo, se tornando parte da comunidade cristã. Esse é um passo e tanto. Por isso não basta só cumprir o ID. O discípulo deve estar disposto a dizer a todos: eu quero seguir a Cristo, eu quero fazer parte desse povo, eu quero dizer para todo mundo que eu pertenço a Ele. E isso é feito por meio do batismo. É o momento em que ele vai estar declarando isso para todo o povo de Deus. Eu agora sou parte da igreja, eu agora estou unido a Cristo, sendo parte do seu corpo. Importante dizer que o batismo não é garantia de salvação, mas é um reconhecimento que a pessoa tem de sua submissão ao senhorio de Cristo. E ele deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o texto nos diz, pois é um compromisso firmado com o Deus Trino. Não é um Deus qualquer, é o Deus Trino, aquele que é o Deus de Israel, o Deus Pai, que adotou um povo para si, ao Deus Filho, que se entregou e que lava a esse povo com o seu sangue, e ao Deus Espírito, que habilita e capacita o seu povo. É a esse Deus que nós, quando batizados,
estamos nos comprometendo a seguir. Por fim, a última orientação passada é ensinar a guardar todas as coisas. O batismo ele é um passo decisivo, mas não é um passo final. O batismo não assegura a salvação nem a sua permanência no corpo de Cristo. Um cristão verdadeiro, ao ser batizado, ele está declarando o quê? Que ele rompeu com a sua vida mundana e pecaminosa. E agora ele pode passar a viver para Cristo. E, meus irmãos, isso não é fácil. É por isso que a última orientação que Jesus deu foi que eles continuem aprendendo e que os discípulos ensinem aos discipulados. Desde o ID já há ensino. Isso não quer dizer que o ensino só começa agora. Desde o ID já tem ensino. Mas fazer discípulos e ser discipulado pressupõe uma vida de ensino e aprendizado o tempo todo. É por isso que a outra continuação de fazer discípulos é ensinar. Os apóstolos deveriam ensinar aos possíveis discípulos a guardar tudo aquilo que Cristo os havia ordenado. Isso ensina para nós algo muito importante. O que nós, como igreja, hoje devemos ensinar aos novos discípulos de Jesus? Nós devemos ensinar o quê? Justamente aquilo que Cristo ordenou aos apóstolos. E, consequentemente, aquilo que os apóstolos também nos mostraram que aprenderam de Cristo. E onde é que nós encontramos esses ensinos? Na palavra, na Bíblia. Em nenhum outro lugar. Não existe tradição passada boca a boca, como os católicos muitas vezes colocam ao pé de igualdade com a Bíblia. Ou algo escrito em algum outro livro que possa ter o mesmo nível que a Bíblia possui. Não, meus irmãos. Nós devemos ensinar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E todas as outras coisas que porventura viermos a aprender devem ser olhadas a partir dos óculos da Bíblia, olhando a partir daquilo que a Bíblia nos ensina. Esse é o nosso padrão, essa é a nossa regra. O ensino é baseado na palavra. É por meio de todas essas orientações passadas por Cristo, ou melhor, ordenanças, como ele coloca aí no texto, que Cristo nos manda cumprir a missão de fazer discípulos, indo, batizando e ensinando. Mas, meus irmãos, essa não é a palavra final que Jesus dá. Ele não termina com essa ordem. Ele termina trazendo uma promessa. E em terceiro e último lugar, o texto nos mostra a motivação final que Cristo dá aos seus discípulos. Ou seja, a missão dada por Jesus aqui nesse texto, de fazer discípulos, além de ser dada debaixo da autoridade dele, além de ter orientações bem definidas, ela tem uma motivação muito especial para nós também. Veja aí o restante do versículo 20. Jesus diz: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Meus irmãos, ao ouvir as palavras de Jesus, os discípulos poderiam pensar: mas Jesus, como é que nós vamos cumprir essa missão dada pelo Senhor? Como é que a gente vai fazer? Porque quando o Senhor for embora, como é que eu vou vencer as dificuldades? Como é que eu vou tirar minhas dúvidas? Quem que vai me acudir no momento de desconforto? Jesus ele não deixa os discípulos sem uma provável resposta para essa provável pergunta também. A resposta final de Jesus, a última palavra dele no Evangelho de Mateus, nos mostra 3 coisas muito importantes. Primeiro, que ele está conosco. Veja que o verbo está no presente aí, e não no futuro. Isso significa que Jesus, não é que ele vai estar ou estará conosco. Não, eu estou convosco. Já agora, desde aquele momento e para todos os momentos, andando conosco,
ao nosso lado, nos guiando, auxiliando por onde quer que formos. Por mais que nós não possamos o ver com nossos olhos desse corpo de carne, nós podemos ter certeza pelos olhos da fé. A segunda coisa que ele diz é que ele está conosco todos os dias. E todos os dias não quer dizer algo geral, tipo, se precisar eu estou aí, é só me chamar que eu apareço. Não é isso que Jesus está dizendo. Cristo aqui está dizendo, e eis que estou convosco dia após dia. Eu vou estar te acompanhando e vou estar atento às suas dificuldades, aos seus deslizes, às suas alegrias e às suas tristezas também. Cada um desses dias você poderá ter certeza que a minha graça é suficiente para você. Por fim, Cristo ainda nos fala uma terceira coisa. Estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Isso quer dizer que não importa o que possa acontecer, você pode ter certeza que até o fim, Jesus estará contigo. Ele nos diz que nunca te deixarei, nem te abandonarei. Mas isso também quer dizer uma outra coisa, que você pode confiar que haverá sim um fim para essa vida de luta e de muito sofrimento que nós temos, um fim para essa vida de pecado que nos corrói, um fim que nos dá esperança de plena redenção em nosso Mestre. Que motivação, meus irmãos! Ele vai estar, ou ele já está, conosco, dia após dia e até a consumação do século. Não há motivação maior do que essa. Se você estava procurando algo para se motivar a cumprir a missão de Cristo dada a nós, eis aqui a maior motivação que você poderia ter. Você foi chamado, debaixo da autoridade do próprio Deus, para cumprir a missão de fazer discípulos, seguindo as orientações bem definidas que Jesus deu. Mas veja, você não fará esse trabalho sozinho. O próprio Cristo promete estar com você todo o tempo, lhe capacitando, lhe ajudando, confortando o seu coração. Meus irmãos, levem essa mensagem com você nesse ano. Nós temos uma missão a cumprir esse ano e nos próximos também. Uma missão dada pela maior autoridade do universo, com orientações bem definidas e com uma motivação muito especial para nós. Mas antes de encerrar, deixe-me lhe dar um último conselho final. Na ilustração que eu usei no início, naquela missão chamada Apollo 11, quando o líder Neil Armstrong e seus companheiros concluíram a missão ali em solo lunar, Armstrong fez uma última coisa. Ele pegou uma bandeira com o símbolo dos Estados Unidos e ele fincou e hasteou ali no terreno da Lua. Com aquele feito, ele estava dizendo que ele estava declarando que não ele, mas que os Estados Unidos da América e todo o povo que estava representado por ele estava concluindo aquela missão com êxito e estava conclamando aquele lugar para si. E eu peço para que você se lembre disso. Quando você tiver a oportunidade de realizar a sua missão, que é a missão de fazer discípulos, nunca se esqueça de que a bandeira que você está carregando e que deve ser hasteada no território deserto do coração das pessoas neste mundo, não carrega o seu nome, mas carrega o símbolo e o nome de Cristo. Talvez você possa pensar em um símbolo branco com uma cruz vermelha no centro, representando o sangue que Cristo ofereceu para lavar os pecados dos seus discípulos. Para que você pudesse ser habilitado a cumprir essa missão, Jesus teve de morrer. E foi assim que sua bandeira pôde ser hasteada no seu coração. Muitas outras pessoas
no mundo ainda estão com seus corações vazios, esperando que alguém os alcance, esperando novidade de vida. Você tem se disposto a levar a bandeira de Cristo por esse mundo? Você tem carregado essa bandeira a fim de alcançar terrenos desertos e necessitados da água viva? Ou talvez o seu próprio coração ainda esteja vazio, deserto e em solidão. Não termine essa vida como um campo que precisa ser encontrado. Ore ao Senhor e peça que Jesus entre no seu coração. Nessa noite você tem a oportunidade de ter o seu coração habitado pelo Senhor Jesus, se tornando um discípulo dele, se tornando participante daqueles que cumprem a missão que foi dada a nós. Peça para que ele hasteie a sua bandeira e reivindique o seu coração, dizendo: você é meu. E tenha certeza que a partir disso, a partir desse momento inaugural na sua vida, ele sempre cuidará de você e jamais irá te abandonar, pois você agora é um terreno dele. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio a esse mundo se humilhando, deixando os céus, deixando a sua glória para cumprir a missão de lavar o nosso coração do nosso próprio pecado. Mas com isso, ó Deus, o Senhor hasteou a sua bandeira nos corações daqueles que creram e reivindicou todo mundo para o Senhor. E agora nós podemos dizer que nós servimos ao Rei dos Reis. E só o Senhor pode reivindicar todos os corações deste mundo. E o Senhor nos convidou para servirmos ao Senhor nessa missão, de levar a sua palavra a todas as nações. Coloque esse desejo no nosso coração, Pai, de trabalhar, de servir, de pregar a tua palavra, fazendo o nome do Senhor mais e mais conhecido. É o que nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.